Olá, boa noite, seja bem-vindo. Eu sou a Karina Meguro, sou a gestora da F5 Assessoria e quero convidar você agora para entender um pouquinho mais sobre a informação chamada marcas e patentes. Até onde tudo isso é importante? Acompanhe a gente aqui agora que você vai entender. Dá um F5 que atualiza, galera. Seja bem-vindo a mais um podcast Atualiza. E hoje o assunto da noite é marcas e patentes. Até onde é importante o registro de uma marca e ter uma marca no mercado com esse mundo digital. E para isso nós temos um convidado especial. Um convidado que não está conosco, vai estar online, mas ele vai te acompanhar aqui e vai tirar todas as suas dúvidas. Ele, que é o Adriano Santos, casado com a Daniela, pai do Heitor. Apenas 8 meses esse bebezinho tem. Ele é residente do Alphaville, em São Paulo, e tem 36 anos. Se considera um grande vendedor, é formado em contabilidade, pós-graduado em direito tributário, especialista em gestão de empresas e também tem cursos na área de engenharia e de direito. E agora eu quero convidar o Adriano para participar dessa reunião. Seja bem-vindo, Adriano. Muito obrigado, Karina. É um prazer estar aqui. É um prazer ter recebido esse convite. E vamos lá falar sobre marcas e patentes. Vamos falar sobre... Será que esse assunto é relevante? Imagina. Pouca coisa. Será que no mundo digital de hoje esse assunto é relevante, Adriano? Com certeza. Não só no mundo digital. Vamos falar do mundo analógico também, das indústrias, não só das marcas, mas das patentes, das ideias, dos softwares, que a gente tem muito SaaS aí hoje sendo comercializado. Concordo. Também é muito importante a gente fazer o registro para que a empresa ou para que o empreendedor ele não tenha um grande prejuízo. Ok. Eu li um pouquinho da tua grade curricular aqui e eu queria que você falasse um pouquinho e contasse a sua história, né? O que levou uma pessoa que, se considera um vendedor, se formar na área contábil, tributária, na área de direito, tem aí também uma ênfase na área de direito, de engenharia. O que levou você a fazer todos esses cursos? Legal. Cara, primeiro que assim, eu fui criado dentro de uma família empreendedora. Tá? Okay. Meu pai começou a empreender desde cedo e eu fui criado dentro do escritório de contabilidade, então não tinha muito como eu fugir. Se eu não me engano, eu devo ter 2 registros na minha carteira de CLT. Faz bem uns 18, 15 anos que eu não vejo minha carteira de CLT, de registro. Então a gente sempre foi empreendedor, a gente foi criado para isso. Eu falo que eu nasci e fui criado para ser empreendedor. Eu não sei fazer outra coisa, entendeu? Eu não sei fazer outra coisa. Então, assim, no início de carreira, eu fui criado dentro do escritório contábil da minha família, do meu pai. Todos na minha família hoje são ou advogados ou contadores, ou os dois, contadores e advogados. Eu comecei a empreender cedo, o meu primeiro empreendimento, né? Não digo nem que a minha primeira empresa, mas o meu primeiro empreendimento ele começou com 17 anos. Eu tive, no total, desde os 17, eu tive 7 empreendimentos, tá? 7 empresas. A Contiu foi a 7ª empresa. Que mais? Em relação aos cursos, eu, sinceramente, tive noção do que era, do porquê eu fiz os cursos há muito pouco tempo atrás. E até uma história interessante que a gente pode conversar daqui a pouquinho. Mas o meu primeiro curso foi em Engenharia de Controle e Automação, que eu fiz na Brás Cubas, lá em Mogi das Cruzes, porém que eu não terminei. Cheguei a transferir para a Federal de Blumenau, se eu não me engano, mas eu acabei não terminando. Depois que eu voltei para São Paulo, por dificuldades financeiras, enfim, por N motivos, eu acabei não terminando. Fiz depois a faculdade de contabilidade, dentro da Universidade de Guarulhos, e um pouquinho mais velho, depois, por influência até do meu irmão mais novo, também, que hoje é advogado tributarista, muito bem conceituado no mercado, fiz a Universidade de Direito, a Faculdade de Direito ali na São Judas, aqui em São Paulo. Só que também fiz até o 4º ano, quase terminei. Todo mundo me pergunta, mas por que você não terminou a Faculdade de Engenharia e de Direito?
e hoje eu sei o porquê que eu não terminei. Cheguei a fazer uma pós-graduação em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, que é um instituto muito bacana, vinculado à USP, e fiz a especialização em gestão de empresas. Mas digo que a minha especialização de gestão de empresas foi realmente no dia a dia, ali no chão de fábrica. Já fiz muita coisa além da contabilidade. Já fiz planejamento de produção, né? Já tive o meu comércio, já tive uma cafeteria, já tive um restaurante, e hoje eu tenho a Continu aí com seus vieses de trabalho, desde contábil até o registro de marcas. Perfeito. Mas você falou que você abriu uma primeira empresa aos 17 anos. Conta pra gente como é que foi essa empresa. Minha primeira empresa chamava Primeira Impressão. Chamava Primeira Impressão, e ela fazia o quê? Ela pegava aquela demanda dos alunos que não tinham familiaridade com o IBDT, com as regras do IBDT. Uhum. Do IBDT, não. Do Instituto Nacional de Regras. Existiam algumas regras técnicas ali para entregar os trabalhos técnicos da faculdade, e a gente transformava esse material do pessoal, ajudava o pessoal a parametrizar para que não fosse negado esse trabalho. A minha faculdade era uma faculdade muito rigorosa, Brás Cubas, então eu ajudava justamente nessa parte de trabalho de impressões, enfim, era isso. Visionário. Enquanto todo mundo chorava... O moleque que se coçava, Muita gente chorando, você estava vendendo lenço. Sim, exatamente. Eu lembro de uma coisa que foi até traumático para mim, cara, que foi uma situação que no meu primeiro banner que eu postei lá na faculdade, eu montei e eu trouxe para o meu pai, que ele era minha referência de empreendedorismo. Sim. Eu trabalhava no escritório dele. Eu falei, pai, olha aqui, esse aqui é meu primeiro projeto, chama Primeira Impressão. Ele falou assim, não foi você que fez isso daqui. Eu falei, mas por que não foi? Isso daqui é muito bom para ser você que fez. Meu Deus! Essa foi a minha primeira cacetada no mundo do empreendedorismo. E daí provou para ele aí que a minha... você? Eu muitos anos... E aí, esse é o grande problema, e acho que é uma das grandes dicas que eu dou para o empreendedor, até hoje. Saiba o porquê você empreende. A maioria das pessoas, elas empreendem, cara, porque elas querem sair da CLT, porque elas querem sair daquele limite de ganhos, ou porque elas querem uma nova oportunidade e elas não têm oportunidade dentro do CLT. Então, tô ganhando aqui R$2.000 trabalhando como analista fiscal e eu preciso, não é nem o que eu quero, eu preciso ganhar 5, 6, eu preciso ganhar mais, preciso ganhar 10, exemplo. Então, a pessoa recorre àquela forma de não ter limites de ganho como a solução para a CLT dela, para limitação de mercado. Liberdade. Porém, a liberdade econômica, a liberdade de local, de trabalho, enfim, por N situações. Porém, é muito importante você saber, você entender o porquê realmente você quer. Por quê? Porque empreendedorismo, ele não o palco do empreendedorismo, ele é muito lindo, ele é muito bonito. Mas a realidade do empreendedorismo, principalmente nos primeiros anos, nos primeiros 2 anos, vamos dizer assim, ele é muito árduo, ele é muito sofrido, ele é difícil. Essas startups que fazem captação de milhões de reais, eles são 0,1% do total do empreendedorismo que realmente acontece. Então, assim, a pessoa tem que saber o porquê ela está ali. Realmente, eu não sabia o porquê eu estava ali, o porquê eu estava empreendendo. Mas estava empreendendo com tudo aquilo que eu tinha como entendimento, entendendo que eu poderia ser melhor do que na CLT. Entendi. Bom, aí saiu o primeiro empreendimento, e daí o que veio pela frente? Tá, depois da frente vieram vendas de roupas, tanto masculina como feminina, numa marca que chamava Duco. Na bandeira de São Paulo está escrito não do Cor, Duco. Eu não sigo, eu sou o seguido. Então chamava Duco. Veio o restaurante, veio a cafeteria, a Estação Ouro Preto, tá? Foi uma boa cafeteria, saiu em jornais, saiu em revistas, era um local bem bacana, mas por um erro de estudo de público, enfim, por precificação errada, por N erros de maturidade, eu acabei fechando. Tive um restaurante que chamou Na Brasa, tive uma empresa, depois de mais velho, perto dos 30 anos, tive uma empresa que chamava Miran Transporte, que era uma empresa de terraplenagem. Uhum. Então, eu sei dirigir caminhão, por exemplo, sei dirigir carreta de terraplenagem.
Mas já tive muita dor de cabeça e eu indico o empreendedor não empreenda nessa área. Não arrume uma dor de cabeça que chama trabalhar com terraplenagem. Não arrume essa dor de cabeça para você. Eu sou testemunha. A não ser que realmente você tenha muito dinheiro para comprar caminhão novo. Que mais? E aí depois veio, deixa eu ver se teve alguma coisa que eu esqueci aqui. Eu tive uma loja quando eu era molequinho também, eu tive a AD Service. A AD Service era uma empresa que prestava serviço de manutenção, foi logo depois da primeira impressão, foi uma empresa que prestava serviço de manutenção e venda de periféricos de informática para empresas. Essa empresa eu vendi e ela durou muitos e muitos anos. Depois disso, ela foi tocada por muitos e muitos anos ainda. Mas eu fiquei uns 3 anos lá. Ou seja, sempre procurava uma curva diferente, né? No Então, empreendimento. o que eu descobri, e aí eu vou te falar que eu descobri com 30 anos, eu tenho 30, não, que eu descobri com 33 anos. E eu falo que eu nasci como empreendedor faz 3 anos, eu tenho 36 hoje, eu falo que eu nasci com 3 anos. Quando eu tinha 30 anos, eu tive um burnout, 2 burnout, quase morri dentro do escritório. Nossa! Foi muito traumático, muito, muito traumático. E eu lembro que eu entrei na sala do médico, e o médico falou: o que você faz? Eu falei: não, eu sou contador, trabalho com contabilidade, assim. Então você pode parar tudo. Você pode parar tudo que você faz. Porque ou você trabalha e morre do jeito que você está, ou você faz outra coisa. Uau! E daí? Ele falou isso. Ele falou assim: você tem um filho que está para nascer, e eu já tinha um filho que estava para nascer. E ele falou assim: ou você escolhe um, ou você escolhe o outro, não tem opção. Ou você continua fazendo o que você está fazendo e morre, porque você quase morreu dessa vez, ou você vai fazer outra coisa da tua vida. Eu falei: cara, eu não sei fazer outra coisa. Eu só sei fazer contabilidade, O que, gestão que de eu vou empresa. fazer da vida E agora? eu não sei fazer outra coisa, eu não sei ser CLT. Se eu tiver que voltar para trabalhar para alguém, eu não sei. Não sei nem montar um currículo. E aí o que acontece? Eu fui abrir empresa de terraplenagem. Eu casei na época, porque eu descobri que minha namorada estava grávida. Uhum. E aí foi um período muito traumático. Eu falo, foram 2 anos muito traumáticos, porque eu tomei muito prejuízo. Entendi. A empresa de terraplenagem a gente fechou com R$ 400 mil de prejuízo. Tá? E aí, quando eu fechei a empresa, aí eu perdi tudo, eu perdi minha saúde, já não tinha, então eu já perdi minha Uhum. saúde, eu perdi casamento, eu perdi filho, por exemplo, eu tinha um filho de 3 anos que no final desse processo eu descobri que não era meu. Uau! Então, exatamente, depois de 3 anos. Então, assim, eu perdi há 3 anos atrás tudo, 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 tudo. Perdi saúde, eu perdi dinheiro, eu perdi casa, eu perdi casamento, eu perdi filho, eu perdi tudo. E aí eu fui participar de um curso, vamos dizer assim, que seja uma imersão, né, um curso de PNL, do Douglas Maluf. Aliás, eu sou muito grato pelo Douglas Maluf, cara. De verdade, recomendo ele, o trabalho dele é sensacional. E aí, no Douglas Maluf, eu recetei. Naquela imersão, eu recetei. E eu descobri que eu não estava fazendo aquilo porque eu amava fazer aquilo, porque eu manjava muito fazer aquilo. Eu descobri aquilo porque eu queria agradar meu pai, eu queria mostrar orgulho. Aquela primeira pancada que eu tomei lá com 17 anos de vida, de que eu não era capaz, e eu passei uma vida inteira tentando provar que eu era capaz, que eu era melhor do que ele, que eu podia fazer melhor do que ele. Meu pai foi muito bem sucedido desde muito novo, saiu de uma vida muito pobre para uma vida muito bem sucedida, e eu estava tentando ser o orgulho do pai. E isso, muitas vezes, eu vejo hoje em muitos empreendedores. Hoje, graças a Deus, eu faço entrevista para saber se o cliente pode entrar para o escritório, e não Entendi. se o cliente realmente me quer, entendeu? E quando eu analiso isso, eu vejo a maturidade dos empreendedores, e eu vejo muita gente ferida, muita gente machucada, gente que tem problema com finanças, por exemplo, que às vezes que a gente tem o BPO financeiro, né? Sim, A gente faz o controle, mas que muitas vezes o problema está lá na raiz, está no amor da mãe, por exemplo. isso Ah, mesmo. por que a pessoa não consegue guardar dinheiro? Por que a pessoa não consegue se organizar com as finanças? Então, olha lá na raiz. Será que ela tem um bom relacionamento com a mãe dela? Ah, ela não consegue ganhar dinheiro, ela não consegue se valorizar, ela não consegue se posicionar. Com certeza tem um problema com o pai. Esses dias eu recebi fui conversar com uma empresária e ela me relatando uma série de problemas em relação a ganhar dinheiro, a se posicionar, a cobrar mais caro, a se vestir melhor, enfim, uma série de problemas. Eu falei: tá bom, agora você já falou sobre a sua empresa, eu quero que você fale um pouquinho sobre o relacionamento do seu pai. Ela parou assim, falou: quê? Não, quero que você me conte o seu contexto familiar. Me fala um pouquinho da relação do seu pai. E ela começou a chorar.
Porque a relação dela com o pai dela era péssima, péssima, péssima. E aí, quando ela foi para a mãe dela, era melhor. Então, tipo assim, eu dou um insight para vocês, os psicólogos que estiverem assistindo vão confirmar isso daí. O pai, a relação do pai é a que te ajuda a ganhar dinheiro. Uhum. A relação da mãe é que te ajuda a guardar dinheiro. Sabe o que é interessante, Adriano? Eu estava falando pro meu marido essa semana, eu estava vendo, sabe esses videozinhos curtos assim que tem na internet? Acho que foi até no Instagram, se eu não me engano. E eu vi o Paulo Vieira fazendo o seguinte comentário. Ele estava num podcast, inclusive, e ele estava falando o seguinte: eles perguntaram assim, qual que é o grande erro de um empreendedor? Aí ele pegou e falou bem assim, ouvir o conselho da mãe. Aí ele falou assim, ué, mas todo mundo fala que o conselho da mãe é importante, né? A pessoa que estava entrevistando ele falou, o profissional. E ele falou bem assim, não, para empreender tem que ser o conselho do pai. Porque o pai, se ele chorar e disser assim, eu vou fechar, ele vai dizer, seja homem, continua. Agora, se ele ouvir o conselho da mãe, ele vai dizer, vem, filho, a gente dá um jeito. Eu vou te falar uma coisa. Eu liguei durante o período da Contiú, eu lancei a Contiú durante a pandemia. E eu morava num apartamento de favor, onde eu só tinha cama e a geladeira. Uau. E eu escrevi o projeto da Contiú sentado no chão, porque eu não tinha outro lugar para sentar. Roubando a internet da Claro, lá pelo celular, porque eu não tinha internet no celular. Pesquisando as coisas na internet da Claro no celular ali. Sozinho, sem ter contato com ninguém. Então foi muito árduo. E eu demorei, depois que eu abri a Contiú, 9 meses para tirar meu primeiro real da Contiú. E eu lembro que eu liguei 2 vezes pro meu pai, porque eu recebi propostas, né, de empresas para eu virar vendedor da empresa. E eu falava, pai, cara, olha, minha carteira tá assim, eu tenho tanto na minha carteira dos meus clientes, e tal pessoa me ofereceu 3 vezes mais de fixo, mais comissão, assim, assado, eu vou vender minha carteira. Ele falou assim, ó, e meu pai é muito direto, seco, bruto. Adriano, eu não quero falar com você, você não vai vender tua carteira, eu não tô te cobrando, eu não tô te deixando passar fome, vai trabalhar! Pau, desligava. 3 anos depois, a gente corre para 3 anos depois, eu liguei pro meu pai e falei, pai, obrigado por ter feito eu não desistir. Obrigado por não ter deixado eu desistir. Obrigado por não ter deixado eu comprar, vender a minha carteira, porque hoje eu posso ganhar a mesma coisa ou mais do que os meus irmãos. A gente cresceu 300% nos 2 primeiros anos. Que legal. Então, assim, hoje eu ganho mais do que muito escritório de contabilidade muito mais evoluído, no mesmo porte que o nosso. A gente é pequenininho ainda, mas a gente, graças a Deus, evoluiu bastante. A Border mesmo, que é a nossa empresa de direito tributário, de recuperação tributária, ela é uma empresa que cresceu muito nos 2 primeiros meses. Aquilo que a Contigo demorou 3 anos para crescer, ela cresceu em 2 meses. Entendi. Em relação ao faturamento. Então, assim, eu sou muito grato ao meu pai. E eu concordo em tudo que você falou. Pai, cara, é para te lançar. Uhum. Mãe é proteção. Uhum. Então, por que a gente faz essa relação, né, em relação a dinheiro? Porque a mãe é aquela que te dá conforto para você não gastar. Porque se você sabe que você é amado, se você sabe quem que você é, você sabe a sua identidade, você não precisa ir para o bar, arranjar amigo, você não precisa pagar a bebida de ninguém, pagar a viagem de ninguém, gastar com dinheiro para se sentir amado. Por quê? Porque a mãe é proteção, a mãe é amor, a mãe... Por isso que, às vezes, você encontra pessoas que ganham muito pouco e tem dinheiro guardado. Isso mesmo. Mesmo ganhando muito pouco. E às vezes você tem pessoas que ganham muito, mas que não conseguem guardar. Isso mesmo. Então, o pai é aquele que ensina você, eu sou o arco, você é a flecha, eu vou te lançar e você vai avançar. Isso A mesmo. mãe é proteção, é amor, e é aquela que vai fazer você guardar tudo aquilo que você ganhou, entendeu? É isso aí. Bom, eu sou filha de japonês, né? Então, o que eu vou dizer, né? E aí que ele era duro mesmo, né? Imagina, não. Ele falou Militar, assim, né, praticamente. ele falou, olha, eu criei 3 meninas, mas eu não quero ninguém passando apuro, então se virem. E aí nós somos 3 mulheres, mas assim, de fato, fez a gente se virar na vida, né? Pra gente dar nossos pulos. E é bem importante a gente ter essa consciência realmente de responsabilidade, né? O pai realmente traz isso pra gente. Mas
Bom, eu trouxe toda essa história e trouxe as tuas graduações para o pessoal de casa entender também quem é o Adriano, que as coisas dão certo e dão errado, né, Adriano? Que é Com importante o certeza. pessoal que está em casa entender nos bastidores que hoje você tem uma empresa bem conceituada, mas que por muito tempo você teve que lutar para construir esse patrimônio. E falando em patrimônio, traz o nosso assunto de hoje, que é exatamente as marcas e as patentes, né? E a Legal. importância disso. E eu queria que você já começasse falando sobre marcas. É importante ter uma marca? Com certeza. A gente fala lá quando a gente entra no YouTube, que já é uma marca, né? É um nome, é um adjetivo, mas é a marca. A gente entende o poder de uma marca, por Isso exemplo. mesmo. A gente entende uma marca quando você, ao invés de falar palha de aço, você fala Bombril, certo? Ou quando você vai falar, ao invés de falar celular, você fala iPhone, entendeu? Então você entende, por exemplo, porque assim, olha como que é forte. Você fala iPhone e fala Android. Então é iPhone contra Android. Não é iPhone contra Samsung, é iPhone contra Aham. qualquer outra marca. Então olha o poder de uma marca. Então a marca, muitas vezes a gente tem a dificuldade de tangibilizar ela, o valor dela, aliás, tangibilizar o preço dela, vamos dizer assim. A gente tem a dificuldade de tangibilizar o preço de uma marca. Mas a gente entende que ela tem um valor. Por quê? Porque é ela que carrega todo o seu trabalho, certo? Então, assim, ela é muito importante. A gente investe muito dinheiro na marca, no nosso nome, e é por isso que é importantíssimo a gente proteger. E é por isso que surgiu, né, que foi criado o Instituto Nacional de Proteção, de Proteção Industrial, tá? Que é o INPE, Uhum. para proteger, para registrar tanto marcas quanto de propriedade industrial, perdão, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tanto para proteger marcas quanto para proteger também projetos e softwares também, né? Isso aí. A marca é uma coisa tão importante que eu, desde cedo, a minha mãe não dizia que era amido de milho, ela dizia que era maisena. É isso Eu aí, é aprendi isso aí, que era é maisena. isso aí. E não era. E era. Como é que é o nome? Daquela substância que forma o leite moça? A maisena? Não, o leite moça vem do. O leite. O leite condensado, na verdade. Deixa Não no é o céu. leite moça. E a minha mãe falava desde pequena, é o leite moça, que era uma marca que é o leite moça. Então, assim, tem coisas que a gente aprende desde criança que a marca já fica na nossa mente. E nós estamos falando de coisas, não estamos falando de nada digital, nós estamos falando de coisas de anos atrás, né, Adriano? Sim, para você ver o quanto isso faz parte do nosso dia a dia. E o quanto é investido. Se a gente pega o valor que é investido das grandes marcas, vamos pegar as grandes marcas, a gente pega o valor que é gasto, o dinheiro que é gasto em cima da construção das marcas, que a gente tem aquele top of mind, né? Aquele prêmio top of mind, Sim. que é o primeiro, a primeira marca que é lembrada quando você fala de BPO, por exemplo. Quando a gente fala de BPO, quando a gente fala de especialista de BPO, a gente vem, Wallenstein e Eliandro Prado. Isso aí. Existe outro? Exemplo, quando a gente fala de empresa de BPO, então, quando a gente fala de, sei lá, de programa para computador, exemplo, Windows, Safari, Chrome. Então, assim, são aquelas marcas. Olha o quanto isso está na nossa vida, o quanto está isso no nosso dia a dia e o quanto isso é importante. Porque se você tira as marcas, por exemplo, se você tira o nome leite condensado, leite moça, por exemplo, Aham. não agora que tem outras marcas, tem Piracanjuba, por exemplo, Sim. que tem algumas outras, mas se você tira a marca, olha o quanto você fica perdido em relação a alguns Tênis. produtos. Se a gente falar tênis, primeira coisa que vem na nossa cabeça, Nike. É isso aí. Se você tira a marca, o que é isso aqui? Não sei. É isso aí. Então Não sei. a marca vem e ela se instala. E depois ela vem representando, sempre um profissional representando aquela marca, né? Ou aquela empresa, por exemplo. Porque não necessariamente a marca precisa ser uma empresa também, né, Adriano? E é muito importante no mundo marketing a gente fala que pessoas não se conectam com marcas. Pessoas não se conectam com CNPJ. Pessoas se conectam com pessoas, Isso tá? mesmo. Então, assim, no mundo do marketing, quando a gente vai fazer até proposta, a gente faz estratégia de marketing,
se você não tem uma pessoa, certo? Você tem os dots aí que você tem ali no Google, por exemplo, que você tem a humanização deles. Exemplo, você vai ter muito site que não tem a pessoa em si, mas tem um bonequinho. Exemplo, vamos dar um exemplo clássico, Casas Bahia. Por que as Casas Bahia tem o bonequinho das Casas Bahia, o menininho das Casas Bahia, que agora ele tá todo digital, todo de boné, todo influencer. Por que você tem a Magazine Luiza, por exemplo, Magalu. trazendo a Luiza? Tem a Luiza. Lu, tem a Luiza, que é aqui. E aí você desenha toda uma persona em cima daquele personagem para comunicar exatamente com a pessoa que ela quer ativar. Então, a Lu, ou o bonequinho lá das Casas Bahia, ele a identidade dele tem que comunicar diretamente com a pessoa que está comprando ali. Então a Luísa, ela não poderia ser uma senhorinha igual a Luísa Trajano, por exemplo. Por quê? Porque ela não comunica tecnologia, ela não comunica atualidade. Por exemplo, tinha um avatar 3D no bloco do Léo Santana no Carnaval da Luísa, da Magalu, como se fosse uma pessoa do lado da namorada da esposa do Léo Santana, lá dançando. Você entrava na internet e tinha lá a Luísa dançando no trio do Léo Santana. Uau. Então, o que isso comunica, essa inteligência artificial? O que isso comunica? Tecnologia, está à frente de outros comércios. Então, você deixa de vender, no caso deles, eles deixaram de vender somente o produto, de fato, para realmente comunicar com aquela pessoa que deixou de ir lá na loja fazer a boleta das Casas Bahia, para aquela pessoa que entra lá e compra de arroz, que é o que eles vendem hoje, né? De arroz até uma televisão 50 polegadas. Isso mesmo. Oh, e qual que é a relevância, Adriano, de ter uma marca, né? Que relevância digital isso tem hoje? Tá. Hoje, no mundo digital, ainda mais com a disputa, hoje a gente pode falar que o digital ele é um mar sangrento, né? Ele já foi um mar azul, mas hoje ele é um mar sangrento. Então, se você não tem a sua individualidade, cara, se você não tem as suas características muito bem pautadas, hoje, por exemplo, eu faço parte de um corpo diretivo de uma startup muito bacana, e hoje a gente estava montando lá a visão, missão, valores da empresa, e quando você olha a marca, o que ela quer comunicar com aquela logomarca dela, e aí você olha a visão, você olha os valores daquela empresa, você olha o que ele quer comunicar, qual o mercado que ela quer se comunicar, quer se posicionar, isso tem que ser consoante, isso tem que estar alinhado no mesmo propósito. Não adianta, é o que eu falei da Magalu, não adianta a gente colocar um boneco super tecnológico lá com avatar, tecnologia, IA, e ser pré-histórico, sendo que você faz o seu usuário ir lá na loja presencial comprar com dinheiro de papel. Isso. Então, assim, qual que é a importância da marca? É trazer para a pessoa que está comunicando com essa marca, que está consumindo essa marca, as características reais da empresa e toda aquela visão, missão, valores que a empresa quer comunicar e ser individual, né? Para se destacar dentro do mercado desse mar sangrento aí que a gente tem, que é o digital. Ainda mais no digital, né? É a mesma coisa, vamos dar um exemplo real aqui da nossa vivência, né, Adriano? É a mesma coisa a gente fazer um BPO financeiro e fazer o motoboy buscar documentação lá na empresa, que não faz sentido nenhum. Exatamente. Não, então, se você se comunica como uma marca mais, como que eu posso dizer, tradicional, porque eu não vou te falar que não tem mercado para esse tipo de público, eu já questionei isso. Pô, mas será que, você já morreu? Ninguém quer buscar nota, ir no escritório, Não, ver eles minha vão, cara, ninguém quer isso, pelo amor de Deus. Tem cliente, a mais velha guarda, mas existem clientes que precisa encostar em você, precisa lá ver você, pegar papel. Gente, no meu escritório eu não imito, a gente é paper free faz anos. Então, assim, desde que abriu, aliás, faz anos, desde que faz 3 anos, paper free. Eu chego no escritório da minha família, por exemplo, e eu olho aquela quantidade de papel, e eu falo, gente, eu vou tocar fogo nisso aqui tudo, porque não precisa. O cliente emitiu nota, o CEG puxou, tá aqui dentro do meu sistema. Por que vocês estão se afundando um monte de papel? Vamos fazer aviãozinho com isso aqui. Então, assim, mas só para voltar, eles comunicam da forma como eles têm que comunicar. É que a gente
que a gente já está mais evoluído, com um serviço muito mais evoluído em relação ao BPO financeiro, à contabilidade, ao registro de marca, realmente não faz sentido nenhum a gente comunicar esse tipo de situação, entendeu? É isso aí. Antes da gente entrar no outro assunto, são as patentes, e falar um pouquinho mais sobre a intensividade das marcas, eu quero dar uma pausa aqui e falar para você que está nos ouvindo sobre os nossos patrocinadores. E eu quero trazer para você que o Adriano acabou de comentar sobre a Wallenstein, que é um dos nossos patrocinadores aqui do podcast Atualiza. O Wallenstein é um grande consultor, um consultor financeiro, e tem a marca dele, que é a WJR Consult. E na WJR você pode trazer todo o alinhamento da sua empresa financeira e também uma reeducação financeira. Ele também é um palestrante, traz cursos e também tem uma plataforma onde ele ensina pessoas a serem empresas e empresas a se realinharem no processo financeiro. Ele não faz a terceirização, mas aí você lembra da gente aqui na F5 Assessoria e chama a gente que a gente faz essa terceirização para você. Então, se vocês quiserem entrar em contato com o Wallenstein, tem aí o endereço dele, chama ele e a Juliana, que eles vão te atender muito bem. Também quero falar sobre a nossa querida Sônia Kalkman, que está hoje na Noruega e é empreendedora da sua marca aqui no Brasil. A marca dela é a Escaderme e ela traz um grande produto no mercado na área de cosméticos para tratamento de peles sensíveis e também para uma nova linha agora de produtos masculinos. Então, se você quiser conhecer a marca da Sônia, entra no Instagram e procura lá Escaderme, é a marca dela. Vamos voltar aqui, então, falar com a Adriana sobre as marcas e sobre as patentes. Adriana, a gente falou um pouquinho sobre a importância, sobre como as marcas ficam emblemáticas assim na nossa cabeça, né? Ela se torna uma referência. A gente acaba trocando a criação do produto pelo nome da marca. A marca acaba virando a referência do próprio produto no mercado. Então, isso que é importante para as pessoas entenderem a importância de ter uma marca consolidada e forte, principalmente na era digital agora, como você falou, né? Mas eu queria falar sobre a patente, né? Porque assim, são duas situações diferentes aqui, né, Adriano? Primeiro, vamos falar da F5. Primeiro, eu criei lá a marca F5 Assessoria, e a marca F5 entrou no mercado. Aí a gente para a gente ter o nosso site e tudo mais, a gente precisa primeiro comprar o domínio, depois a gente tem que ter a patente dessa marca, certo? Uma vez que você tem a patente da marca, a marca é sua. Ninguém mais pode adquirir. Uma coisa não interfere na outra. O domínio não interfere no registro de marca. Mas isso aí. Isso. Até porque eu já vi pessoas, e é importante a gente falar sobre isso também, eu já vi pessoas que fazem a patente e não se importam com o domínio. Aí, quando elas vão para cima para poder abrir os e-mails e tudo mais, elas vão ver que os domínios já estão sendo utilizados. Legal. Então, vamos falar. Primeiro, CNPJ, nome no CNPJ não garante sua marca. Isso aí. Não garante o seu nome, tá? Nem o nome fantasia, nem a razão social. Segundo, domínio também não garante a sua marca. O que garante o direito sobre a marca, né? A gente está falando de marca ainda, isso aí, é o registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Nessa situação, quando a pessoa registrou ou deixou de registrar o domínio e registrou a marca e tem o direito sobre a marca, lembrando que esse processo hoje ele demora de 10 a 14 meses, tá? Depois que ela tem o direito, ela vai ter o direito ali durante 10 anos, sendo possível inovação por mais 10 anos, aí sim ela pode pedir para que outra empresa retire aquele site do ar, tá? Porque ela tem direito sobre aquela marca. Tem direito sobre a ela marca. Pode pedir, exatamente, ela pode pedir que outra pessoa não use aquela marca. Mas é muito bom que a pessoa, quando vai abrir a marca dela, que ela vai gerar a marca dela, que ela faça o CNPJ, faça o registro de marca e já faça o domínio, tá? Esse pacotezinho. Adriano, mas e se eu tiver que escolher um porque eu não tenho dinheiro para o outro? Faça o registro de marca, tá? Por quê? Porque se você abriu a sua empresa, começou a girar, começou a investiu em marketing, a gente sabe que a gente gasta muito dinheiro com marketing, e, de repente, uma empresa da China, como a gente sabe que tem caso no Brasil aí, uma empresa da China gostou do teu nome, exemplo, vou te dar uma situação que a gente abriu uma empresa essa semana que chama PayPay Intermediação.
e tem uma empresa que chama PayPay na China, Ai, ai, ai. de tecnologia. Qual que é a probabilidade da China, que é o maior fornecedor hoje, por exemplo, de matéria-prima nossa, e de tecnologia principalmente, trazer essa marca PayPay para o Brasil? Muito Grandíssima, grande. claro Então eu que falo é. assim, meu amigo, ou você registra, você vai perder. Você vai ter que trocar. Entendeu? A gente tem um caso famoso aí, que a gente estava conversando agora há pouco, que é do Didi, Didi Mocó, Isso aí. A gente dos, acabou dos de ver isso, Trapalhões. né? Conta aí pra Exatamente, gente. a gente estava conversando. O Didi Mocó, o famoso Trapalhão, lá tem 88 anos, que perdeu uma marca de 60 anos. Ele tinha direito sobre a marca Didi, Didizinho, fazia 60 anos. Acontece que o INPE manda algumas comunicações quando está para vencer o prazo do direito sobre aquela marca, né? Então a gente tem o direito sobre 10 anos, sendo renováveis sempre por mais 10 anos, de 10 em 10 anos. E ele recebeu 3 notificações, não respondeu e perdeu uma empresa da China, de tecnologia, de mobilidade urbana, que se chama Didi. Registrou a marca e ele não pode mais usar a marca Didi sem que pague royalty para essa empresa. Então, você imagina, o Didi Mocó perdeu, se não fosse, é uma piada pronta, né? O Didi perdeu o próprio nome, ele não tem direito sobre utilizar o próprio nome. Ele até agora vai apresentar uma peça, ele tem uma peça para começar a rodar o Brasil, que chama Os Trapalhões, mas não chama, ou A Jornada dos Grandes Trapalhões, alguma coisa do tipo, mas que não tem o Didi, que não pode vender como Didi, não pode comercializar como Didi. Por quê? Porque já tem alguém que é dono dos direitos daquela marca. Entendido? Bom, aí existem duas situações que a gente tem que ser pensadas aqui e que são bem relevantes. Primeiro, que você tem que cuidar para você registrar sua marca. Segundo, é para você manter ela no mercado. Não adianta não atualizá-la. Tá. Primeiro só vou pontuar um negócio da patente. A Isso. patente ela é sobre invenções. Então a F5 ela foi registrada como marca, mas a F5 foi e inventou um software de BPO financeiro. Exemplo. Uhum. Esse software, sobre ele vai ter um registro de patente e não de marca. Lógico, ele pode ter uma marca lá chamada Gesta, Óbvio, ou qualquer outra marca? Pode. Mas a marca sobre a programação dele, para que outras pessoas não copiem, ou outras características do software, isso vem uma patente, tá? Assim como outros inventos, por É exemplo, uma quase, para máquina. facilitar para o pessoal entender, é quase como num CNPJ você escolhe os quinais. Então, nesse caso, porque eu tenho o Não, direito é da diferente, é marca. diferente. Ok, É explica pra diferente, é gente. diferente. Vamos lá. Marca. Você vai registrar sua marca, o seu nome. E ela pode ser nominal. Então, eu posso fazer o registro nominal, Uhum, Karina Meguro, e eu posso fazer a imagem, KM, ou Karina Meguro, lá escrito lá de uma forma mais bonita. uhum. KM, Karina Meguro. E aí eu vou poder registrar ou a logomarca, imagem, ou o nome, Karina Meguro, texto, ou misto, os dois. Tá, mas a Karina Meguro, essa marca, ela tá em qual categoria? Ela presta qual tipo de serviço? Ou ela vende qual tipo de produto? Ah, ela presta serviço de BPO, de terceirização financeira, de gestão financeira. Classificação classe 36 do INPE. O INPE tem mais de 40 classes. E dentro dessas classes, existem outras N subclasses dentro dessas categorias. Quando você registra, você faz o registro em uma ou mais classes. Uhum. Então, eu posso registrar como BPO financeiro e como toalha, por exemplo, na linha de toalhas, ou de, sei lá, softwares, marca de software? Posso. Só que eu vou ter que pagar duas taxas diferentes. De Para cada cada classe, classe, né? cada É classe mais você ou paga menos isso uma que eu quis taxa dizer. diferente. Sobre a classe, quando eu dei o exemplo do KNAI, foi exatamente isso. Cada É isso aí, classe a que classe. você escolher, você tem que pagar em cima dela. É isso aí. Isso é classe. Uhum, Agora, o que a gente vai falar de patente, patente é sobre o invento. uhum. Então, seja sobre o software, sobre a marca, sobre o invento que você teve, tá bom? Ok, ok, Que também tem as categorias a ser classificadas. ok. Uma pessoa que tem o registro da marca, qual é o risco que ela corre de perder essa marca? Só se ela Que não ela já renovar.
ela ganha o direito depois de concluído, né? Então, o processo de registro, cara, ele tem algumas fases. Então, você tem a fase de fato de pesquisa para saber se já não tem outras marcas. Ok. Você tem a fase de pedido, então de cadastros e de pedido junto ao INPE, de publicação na revista do INPE, e aí você tem um período de prova, onde o INPE ele publica o seu nome, por exemplo, Carina, ou como a F5, ou como Atualiza, por exemplo, e ele vai ficar caçando, ou seja, ele caçando não, mas ele dá prazo para que outras empresas contestem. Então é o prazo de contestação. Depois desse prazo de contestação, tem o prazo de publicação daquele direito. E Uhum. para finalizar, você tem uma taxa de conclusão de fato, de registro daquela marca. E só depois da conclusão do pagamento dessa taxa final, do protocolo junto ao processo, é que sai definitivamente o direito sobre a marca desses 10 anos aí. E aí, lembrando que depois que finalizar esses 10 anos, vai chegar lá a comunicação, ó, está acabando o prazo, está acabando o prazo, está acabando o prazo, você tem que pagar novamente para renovar por mais 10 anos esse Ah, direito sobre a ok, mas marca. nós estamos falando de 10 anos, né? Mas passa, e aí a gente tem que saber quem tem que estar lá daqui 10 anos. A gente está construindo empresas, a gente não está construindo, eu falo que a gente não está construindo empresa para acabar Para amanhã, não né? durar, né? Para não durar uns 10 anos. Então a gente tem que ficar esperto, porque imagina, depois de 10 anos, o quanto você investiu em marketing, o quanto você já tem a sua marca consolidada, o quanto as pessoas lembram a Karina da Atualiza, da F5, do Café do BPO, ou de outras empresas, por exemplo. Uhum. Ela lembra daquela Karina, você já tem aquela marca, você já tem, as pessoas lembram. Aí, imagina, de repente, você perder a sua identidade. É praticamente uma identidade, né, Adriana? Precisa ter isso muito sério, né? Precisa tomar Imagina esses você não cuidados. poder. Imagina vocês não poderem ser chamados mais como Atualiza, como F5, ou como Karina Megura. Imagina você depois. Não vou perguntar a sua idade por indelicadeza, mas 43 anos, vai, fala sério. imagina depois de 43 anos chegar uma pessoa e falar assim: você não pode mais se chamar Karina Megura. É isso Aí aí. você vai falar, mas como assim? Não, você não pode. Outra pessoa comprou o nome Karina Megura e você agora pode. Você inventa outro nome aí. Não, mas eu construí minha vida durante 43 anos aqui chamando Karina. Uhum. Ninguém vai reconhecer se eu chamar Maria. Não, mas te vira. Agora você perdeu todos esses 43 anos, agora você se chama Maria. É, Entendeu? É a mesma coisa. tem que tomar cuidado, né, galera? Não é assim que funciona, né? Quanto ao INPE, o prazo do INPE, então, você falou de 10 a 14 meses para sair essa. Para finalizar a etapa e pagar a última taxa e ter esse registro, certo? Cá, vou desenhar um processo aqui, vou falar um pouquinho do processo de registro, e eu sei que muito dono de empresa de registro, e hoje tem muito influencer que é dono de. Felipe Tito é dono de uma empresa de registro, quem mais? O Paulo Vieira é dono de uma empresa de registro, quem mais? Tem bastante gente famosa que tem empresa de registro, por quê? Porque é um grande mercado comparado ao de contabilidade, por exemplo, que é um mar sangrento, é um grande mercado e eles identificaram. Uhum. Porém, tem muito problema, tem muita falha, tem muito golpe, tem muita situação que você precisa ter cuidado. E eu vou pontuar alguns cuidados que você tem que ter nas etapas da sua empresa. Primeiro, como que funciona? Primeira fase, pesquisa. Pesquisa para saber se existe o nome registrado, se outra pessoa já tem o nome. Se o nome está naquela exata categoria que você quer. Então, às vezes, você tem um mesmo nome, mas não está na categoria que você quer. Tá? Se já tiver o nome registrado, não entra, porque vai dar problema. Porque muitas vezes, mas eu não escrevo da mesma forma, mas a forma que você ouve, por exemplo, Coca-Cola. A gente sabe que Coca-Cola é Coca-Cola. Mas se eu escrever com K, tá? É outra Coca-Cola. Não. A forma como você ouve também Considerado. é considerado, tá? Também é ressalvado pelo INPE. Então, assim, a primeira coisa é você fazer a pesquisa, a empresa responsável fazer a pesquisa e saber da disponibilidade. Então, tem que fazer uma pesquisa muito bem feita. Então, com simulações de nome, trocando ali o C pelo K, por exemplo, para saber se tem outras situações, para realmente ser ressalvada a pesquisa para que você não tenha uma negativa. Uhum. Logomarca, existem alguns itens que são proibidos de você fazer registro.
Existem alguns nomes que você... Exemplo, eu posso registrar o nome Xícara? Não posso. Nome Não genérico, posso. assim, por exemplo? Não posso registrar. Eu posso registrar a palavra barba e falar para ninguém mais usar a palavra barba nas barbearias? Não posso. Eu posso registrar a palavra barbearia e falar, ó, nenhuma outra empresa pode usar o nome barbearia? Não posso. Então, esse tipo de situação é proibido pelo INPE, tá? Entendi. Então, assim, primeira fase, pesquisa. Segunda fase, existe o cadastro. Se você não for fazer o cadastro diretamente pelo proprietário da marca, seja ele CNPJ ou CPF, é necessário que você faça o registro, por exemplo. Se eu for fazer o seu registro, eu com a minha empresa, fazer o registro, eu preciso protocolar uma procuração sua ou da sua empresa para a minha empresa, para eu protocolar junto dentro do processo essa procuração. Entendi. Se não, para que eu faça no meu cadastro. Se não, eu vou ter que fazer um cadastro seu junto do INPE. Tá? E aí é um dos detalhes que é bacana a gente colocar daqui para frente. Beleza, fez o cadastro, a gente vai gerar uma GRU, uma guia de recolhimento da União, tá? E aí essa GRU, ela vai variar o valor dela ali entre 200 a 600 reais, dependendo de quem registra. Então, é um CPF, é uma microempresa, é uma empresa EPP, é uma empresa SA, por exemplo. Então, dependendo de quem registra, varia o valor da taxa, tá? Começando ali com R$ 195, se eu não me engano, tá? Se eu não me erra a memória. Essa é a primeira taxa, cara. Okay. São pagas apenas, gente, anota isso, são pagas apenas 2 taxas para o registro do INPE. Primeira taxa de registro, segundo de início do processo, e segunda taxa no final do processo, que é o registro da marca de fato. Ah, Adriano, quer dizer que aquela empresa de registro de marca que falou que precisa atualizar anualmente, que eu preciso pagar uma taxa na metade do processo, ela mentiu para mim, mentiu para você. Não tem pagamento no meio do processo, não tem taxa no meio do processo, tá? É apenas um custo, então, custo inicial da taxa inicial e custo final da taxa final. Não renova. E aí, na renovação de 10 em 10 anos, você vai pagar a taxa da renovação. Mas anualmente, esquece, isso é golpe. Isso é golpe. É outra coisa, cara. Que acontece muito. Notificação extrajudicial. Notificação extrajudicial. Quando você tem o direito de uma marca, antes de você fazer a notificação judicial, de fato, processo de fato, geralmente os escritórios, eles notificam extrajudicialmente aquela empresa que está usando aquela marca de forma indevida, para que retire num prazo de 48 horas, sei lá, 24 horas, tudo aquilo que tem o registro daquela marca que está registrada. Uhum. Porém, esse é um mercado inescrupuloso. Então, contratem pessoas indicadas, contratem pessoas que têm track record, que já fizeram para outras empresas e que já tem histórico de indicação. Por quê? Porque hoje tem empresa que, quando você faz o registro, a primeira fase é sair na revista do INPE, que você fez o pedido daquela marca com aquela logomarca, por exemplo. O que eles fazem? Eles ligam, eles mandam e-mail, eles ameaçam, eles fazem um terror para aquela pessoa, principalmente aquelas que são, teoricamente, não estão sendo representadas por um escritório. Ou então, a sua marca foi bloqueada, você recebeu uma notificação, você vai ser processado. Eles fazem um terror para quê? Para vender a consultoria, para vender a assessoria. Ou para fazer a marca daquela pessoa, né, através da ameaça, certo? Ou para fazer a marca daquela pessoa. Fala assim, ó, se você não pagar isso aqui, exemplo, hoje já tem um caso em São Paulo que chama o Registra SP. Você abriu o CNPJ, eles já mandam um e-mail na hora. Assim, ó, segue o boleto do registro da cidade, tal, na hora. Eles, como os dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo, eles não são protegidos pela lei de proteção de dados, tá? Por quê? Porque existe uma outra lei que fala que os dados têm que ser livres, e se eu não me engano ela está na Constituição, então uma encobre a outra. Entendi. Então esses dados são livres. Quando eu abro uma empresa, esse banco de dados, ele é muito fácil de ser capturado e eu atingir. Ele é muito frágil. Então, se eu quiser abordar a empresa, você abrir o CNPJ agora. Hoje, graças a Deus, em São Paulo, você abre, acho que o Rio Grande do Sul também está assim, você abre empresa em 2 horas.
Nossa. 2 horas você consegue abrir um CNPJ, dependendo da característica dele. Uhum. E você abriu o CNPJ, na hora já chega um e-mail para você da cobrança. Ok. Deixa eu contar pro Do golpe. pessoal, então, uma situação que eu vivi, que eu até comentei com você quando a gente conversou sobre a marca e a patente, né, da empresa. Sim, sim. O que aconteceu foi assim, pessoal, vou direcionar para o pessoal de casa. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava cá trabalhando bonitinha, lá no meu escritório, quando de repente recebi uma ligação. Então a ligação era de uma moça e ela falava assim, olá, eu queria falar com a dona Karina. É a dona Karina. E ela falou assim: então, dona Karina, só para avisar que nós acabamos de receber aqui no nosso e-mail uma notificação extrajudicial com o nome da sua empresa. Eu falei: ah, é? Que legal. E você recebeu no seu e-mail, certo? Dela é. Eu falei assim: você é o que da F5? Aí ela falou: não, Golpe. veja bem, senhora, a gente só está te dando um prazo para você. Eu falei: ei, mocinha, vai com calma aí. Você está falando com a dona Karina, ok. Você queria falar com a dona Karina, agora você vai falar com a dona Karina. Você está querendo me dizer o quê? Sobre marca? É isso? É que a senhora tem que pagar em 24 horas a sua patente, que é no valor de tal que a gente está mandando agora. Falei, agora você lembrou do meu e-mail. Porque engraçado que a notificação extrajudicial que eu tinha que receber no meu e-mail veio no teu. Primeiro ponto é esse, né, Adriano? Já Quem é pegou o que. golpe. Já Não. pegou o golpe. Por favor, né, gente? E daí ela falou o seguinte para mim, que eu tinha um prazo de 24 horas, porque se eu não registrasse, eu tinha que tirar a minha marca. Eu falei, é? Tira então, falei para ela. Tira então. Melhor ainda. Espera só um minutinho. Deixa eu chamar a doutora aqui, que é a pessoa que cuida da minha empresa, para ela falar com você. Aí, telefone. Ou seja, né, eu nem tinha ninguém do meu lado, eu só falei isso, Adriano, para ela ficar realmente preocupada, porque ela não estava falando com ninguém leiga, mas eu já tinha estudado o mercado, eu já sabia como funcionava, já tinha dado entrada na minha marca, então, assim, ela não pegou uma pessoa despreparada. Ok, isso foi, por exemplo, hoje. 2 dias depois, uma amiga minha ligou, desesperada. Cá do céu, me ajuda. Eu falei, o que aconteceu? Nossa, eles disseram que eu tenho 24 horas para tirar minha marca do ar. Eu falei, calma, mulher. A menina falou isso para você? Falou. E depois ela falou isso para você? Falou. É um golpe. Aí ela falou assim, não, mas ela já me mandou um e-mail. Eu falei, esqueça essa mulher, esqueça, é um golpe. E aí, de fato, era um golpe, ela foi fazer a pesquisa e deu entrada na marca dela. É que é mais fácil dar golpe do que trabalhar, né? Pois é, pois Do é. que ir lá, fazer o certo, convencer o cliente, construir uma reputação, fazer um trabalho de acompanhamento legal. É difícil fazer isso. Isso Não é mesmo. fácil. Agora, dar golpe, eu dou lá um golpe, eu faço um golpe em 1.000 pessoas, 100 caíram, estou no lucro. É isso É mesmo. essa a cabeça dos caras, entendeu? Então, assim, cara, só para finalizar o último processo, depois que passou o período de prova, existe o período de registro de fato da marca, tá? Ok. Pagamento e conclusão. Adriano, passou o período de prova, eles não aprovaram minha marca. É possível fazer uma petição, uma contrapetição, uma contra-argumentação ali? É possível, tá? Geralmente os escritórios cobram por essa argumentação? Geralmente sim, tá? Quando é negado, depois de todo um ano é negado, os escritórios cobram ali mais um valorzinho por uma petição. Mas não é comum que aconteça, tá? Se foi feita uma boa pesquisa no início, não é comum que aconteça, tá? Principalmente por causa da fonética, geralmente acontece isso por causa da fonética, tá? Ok. Mas é só comprovar que realmente são áreas diferentes, enfim, que não houve, que não há a outra marca, às vezes você consegue uma autorização da própria outra marca para que aquilo aconteça, então é bem tranquilo. E aí é pago essa última tarifa, que também é próxima aos R$ 200, e é concluído o registro de marca. Ok. Tá? Bom, lembrando que você foi convidado para estar aqui também, porque você também faz parte do nosso processo aqui da patente da F5. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a tua empresa e do trabalho que você presta para poder trazer essa marca e esse registro para as empresas, tá, Adriano? Fala um pouquinho, porque você não tem só a empresa de contabilidade, você também é BPO financeiro, né? Que foi assim que nós nos Isso. conhecemos, e você Sim. também trabalha com essa outra parte que é as marcas e patentes. Então, fala um pouquinho disso e fala também como que o pessoal te encontra para poder fazer essa patente. Legal. A nossa marca se chama Conte.io. Conte de contabilidade e o de você. Contabilidade para você, certo? Legal. E a gente surgiu há 3 anos atrás, como eu disse, e o registro de marca surgiu há 2 anos atrás, tá? Quando a gente realmente viu essa demanda de mercado, essa necessidade, e trouxe toda aquela ideologia de relacionamento, que é o relacionamento que a gente tem,
que é a ideologia que a gente hoje tem e carrega desde o nascimento na Contil, que é justamente isso que a gente fez aqui hoje, cara. Que é bater um papo, quer conversar, quer mostrar a verdade para o cliente. Talvez o meu discurso de vendas ele seja muito menos atrativo do que o do golpista, que ameaça, que fala. Não, mas a gente entende pelo relacionamento, pela amizade, por trazer a verdade para o cliente. Hoje a gente está lá no Instagram como Contil Registro de Marcas, ou como o da contabilidade está como Contil. A gente também tem a Border Brasil, que trabalha com recuperação tributária e planejamento tributário. Os nossos sites, eles são muito bacanas, só que eu coloquei uma atualização deles, mas eles estão fora do ar, então é contil.com.br e borderbrasil.com.br. Contil Registro de Marcas também.com.br, tá lá. Mas pode visitar a gente lá no Instagram, chamar a gente no Instagram. O meu Instagram pessoal é @euadrianosantos_. Então, Adriano Santos _. Quiser também me chamar lá na pessoa física, a gente bater um papo, tirar dúvida. Pode me chamar no WhatsApp, pode chamar no WhatsApp da empresa, seja eu, seja a Nara, seja a Kes, o pessoal que trabalha lá com a gente vai bater um super papo com você para tirar dúvida. Adriano, estou seguro do que eu quero, estou seguro do meu registro de marca, estou seguro do meu registro de patente. A gente dá início nesse processo e você vai ser acompanhado durante todo esse processo até a conclusão dele. Ok. E no caso de pessoas que desistem da marca, Adriano, acontece isso? Por exemplo, olha, Adriano, eu não quero mais a minha marca, eu tenho mais 5 anos aí para manter ela, né, que o registro já está pronto, mas eu quero baixar ela, por exemplo. É possível? É possível baixar a marca também. É possível também comercializar a marca. Então, você procura ali no Instagram, se tem outra empresa, por exemplo, que tem um nome parecido, você pode abordar a empresa. Assim, olha, ela... é um direito, então é como se fosse um direito creditório, por exemplo. É um direito seu aquilo ali que você comprou. Você comprou o direito sobre aquela marca. Então ele é comercializável, você pode passar o direito daquela marca. Tá? Ou pode ganhar Assim, royalties, no caso. Os royalties. ou pode ganhar royalties. Por exemplo, eu tinha uma marca, eu tinha uma empresa que eu fiz que era cinturinha de boneca, que era uma marca de uma loja infantil que não vendia nada, mas que tinha a marca, que tinha o direito sobre a marca. E eu tinha a cinturinha de boneca, que era uma cinta personalizada lá com a cara da Barbie, que era assim, a primeira era a cinta da Barbie, ela ia tomar um processo gigante da Mattel, e ela colocou a cinturinha de boneca. E ela ligou, abordou a pessoa no Instagram, falou: oi, tudo bem, então eu vi que eu sou o tamanho assim, quanto você quer na marca? Que legal. Ela comprou por 10 mil reais a marca. Até saiu barato essa marca aí para ela, porque ela vendia muito mais do que isso. Mas ela comprou a marca do cinturinha de boneca, hoje a marca é dela. Entendeu? Então é algo comercializável. Ok, a gente falou sobre marcas e patentes e também falou sobre o domínio. E eu queria lembrar aqui, um dia conversando com um amigo, nós estávamos falando sobre a questão da patente, e ele falou o seguinte: Karina, eu fiz a minha marca, eu patenteei ela, e depois que a patente saiu, eu fui abrir os meus e-mails profissionais e tudo mais. E daí eu descobri que o domínio já estava sendo usado. Eu falei, e daí, como é que funciona? Você não tem a prioridade? Porque o domínio está embaixo e a patente está em cima. Ele falou, tá, mas não desvalida. Então, alguém tinha comprado esse domínio, tinha o direito do uso do domínio. Eu falei, daí, o que você fez? Ele falou, eu fiz uma proposta. Eu ofereci para ele, daí, quanto que você quer para me liberar esse domínio? Aí ele me ofereceu 1.500 e eu comprei. Isso aí. Então, assim, antes de entrar com uma notificação extrajudicial, antes de entrar com uma notificação judicial, que vai sair caro, entre em contato com o dono da marca e negocia. Fala assim, pô, eu quero uma marca, por exemplo, eu tenho essa marca que eu sou, participo da diretoria mesmo. Antes dela, existia uma marca que já estava registrada. E eles entraram em contato, eles não quiseram negociar, eles resolveram mudar o nome. Entendi. Entendeu? Mas, por exemplo, o que eu peço atenção, e não é porque a gente faz registro de marca, porque você pode encontrar outras empresas muito sérias no registro de marcas, por exemplo. Pessoal, tenham cuidado. Registrem, porque às vezes você construiu um projeto muito bom. Exemplo, vou te dar um exemplo. A Contiu tem uma empresa do Paraná que chama Yukon. E o Conte, se não me engano, é o contrário. É o contrário. Então, tipo assim, a gente registrou, ok. Para mim, eu não vejo hoje uma situação de ir lá, a marca dos caras são super bacanas e tal. Tipo assim, eu não vi um risco para a comunicação que eu tô fazendo. Então, assim, tudo bem, mas poderia ser um Contil. E aí? E se eu tivesse que trocar? Já passaram-se 3 anos, mas tem gente aí com empresa de 8 anos, 10 anos, 20 anos. Imagina uma empresa familiar de 20 anos
ter que trocar o nome depois de 20 anos. Então, pessoal, eu sei que criar o CNPJ é muito importante, eu sei que comprar o domínio é muito importante para você ter comunicação, ou aquela posição dentro do Instagram, dentro do TikTok, mas se atentem ao registro de marca. Primeiro, porque você só tem o de quem registra primeiro é quem tem direito. Quem entrou primeiro com o pedido é quem tem direito. E segundo, depois que saiu, não chora. Por quê? Porque, como diz o direito, né? Como a gente aprende lá na faculdade de direito, o direito não protege os que dormem. É isso aí. Entendeu? Então, assim, não durmam. Uhum. Protejam suas marcas, porque é o bem mais precioso de vocês, é o que vocês mais investem dinheiro e energia e não vão perder por causa de besteira, né? Ok. A gente já conversou em alguns momentos sobre outras situações, assim, tirando dúvidas e tal, até dos clientes, mas eu me lembro de uma vez que eu te perguntei o seguinte: por exemplo, alguém deu entrada na marca, tem 6 meses de andamento já que ainda não saiu o registro do INPE, mas está em andamento. Aí Ok. uma outra empresa deu entrada. Ela só consegue o direito dessa marca se aquela que está na frente desistir, certo? Exatamente. Quem entrou primeiro é quem tem direito. Então, assim, vamos imaginar que você entrou. Aí eu fui e entrei. Só que você não pagou a taxa final. Aí eu ganho. Ou você não você não cumpriu algum requisito que tenha sido pedido no processo. Aí a minha atropela a sua, porque passou o seu prazo, eu fui e finalizei primeiro o Entendi. processo. Então aí eu ganho. Mas a regra é, quem entra primeiro é quem tem a marca. Quem ganha direito sobre a marca. Entendi. Você Tá? já viu alguém, por exemplo, que tem esse andamento aí entre duas empresas, uma brigando pela marca, a outra também, e a que está no prazo atrasada, faz uma proposta e faz a outra desistir? Não, eu não vi, mas eu vi uma empresa que não pagou, que pegou o dinheiro da cliente e não pagou as taxas do Ah, final. e Que no daí? final tem prazo, para vocês entenderem, tem um prazo inicial para pagamento da taxa, e depois que passa esse prazo, ele duplica o preço. Tipo, de Ah, R$ 200 vai para R$ 400, de R$ 400 vai para R$ 800. entendi. Passou os 2 prazos e eles perderam o processo inteiro e teria que entrar com o processo novamente. Daí perdeu tudo. Perdeu tudo. Teria que fazer de novo. A importância de ter a marca, a importância de Perdeu. cuidar dos prazos, a importância de ter uma empresa realmente responsável para cuidar do seu processo. Gente, extremamente importante. Tem que se atentar mesmo. Marca é uma coisa muito importante. Depois que perdeu, não adianta chorar, né, Adriano? E sejam chatos, gente. Assim, eu sei que terceirizar é bom porque a gente se livra daquela dor de cabeça. Mas o site do INPE é tão simples para pesquisa. Então, sejam chato. Entrou com a sua marca, vai lá na pesquisa de marcas do INPE, depois que entrou no processo, ele tem que aparecer um relatório lá. Se não aparecer o relatório de pedido, hoje um cliente, por exemplo, pediu hoje de manhã, chamado Dom Pereira. Ele tem uma marca de fixadores de cabelo para barbearia. Adriano, ele acabou de entrar com o processo, ele entrou em junho. Ele falou assim, Adriano, eu quero saber como está o processo. Eu falei assim, César, ó, o processo está assim, ó, tá aqui o relatório PDF. Se você entrou com a marca, o cara que foi publicado no INPE e a pessoa não te manda o protocolo, desconfie. Você entrou no INPE, pesquisou, a sua marca não está lá aguardando análise de mérito, desconfie. A pessoa não entrou com o processo. A pessoa te roubou o dinheiro. Então, seja chato, seja cuidadoso de perguntar ali, sei lá, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, ou sabendo que vai demorar de 10 a 12 a 14 meses, pergunta ali com 9 meses para saber se adiantou. Pergunta ali logo que entrou para te mandar o protocolo. Entendeu? Ela mandou o protocolo, beleza, daqui 9 meses, marca lá no calendário para chamar a empresa. E aí, saiu? Manda aqui de novo um protocolo atualizado Isso para mesmo. saber se já não foram geradas as taxas. O corpo do INPE ele é muito pequeno, cara. Se for procurar lá no site do Gov, lá da Receita Federal, você vai ver que a diretoria do INPE, os analistas do INPE, ele é um corpo muito pequeno para a quantidade de análises que são necessárias fazer, Por isso que demora. tá? Por isso que demora. Entendi. Lógico, tem um prazo legal de espera de Uhum. análise de mérito. Não é só por causa do time do INPE, mas existe um prazo legal que é necessário de espera. Mas mesmo assim, ainda existe um time muito pequenininho, tá? Entendi. Por isso que eu falo, gente, acompanhe. Pode durar 10 meses? Pode, mas pode durar 14, pode durar 1 ano e meio. É isso Então aí. sejam chatos, assim como a gente pede que os nossos clientes de contabilidade, de BPO, fala assim, gente, ó, o trabalho é feito a 4 mãos,
não manda lá para o registro e larga a mão. Uhum. Sabe? Acompanhe para não tomar golpe. É isso aí. Adriano, a gente vai encerrando por aqui, mas eu quero já disponibilizar você, direcionar para o pessoal aí, vender mesmo, falar de você agora, para o pessoal entender que tem acesso e também podem te consultar para entender como funciona todos esses prazos, né? Para entender se eles receberem também uma notificação extrajudicial por aí. Eles podem te mandar para conversar com você também, né? Cara, eu vou deixar aqui, ó, vou deixar o nosso número, tá? Da Contiu, que é o 11 99356 1307. 11 99356 1307. As redes sociais no Instagram, Contiu Digital e Contiu Registro de Marcas. Pode chamar o meu também, pessoal, eu, Adriano Santos, _, pode chamar, pode encher o saco, pode perguntar, Adriano, recebi a notificação, quero registrar, quero orçamento. Indiferente de eu te vender ou não tô aqui para te vender, cara, entenda isso. Eu tô aqui para te ajudar e para realmente ser um parceiro seu. Então chama, pergunta, Adriano, não entendi, quero saber mais, quero fazer a minha pesquisa prévia para saber se já está disponível. Chama a gente, seja em qualquer um desses canais, e eu vou ter o prazer de poder atender vocês. Lembrando que você não cobra a tua pesquisa, né? Você vai poder fazer a pesquisa. Não cobra pesquisa. É isso aí. Não porque eu já pesquisa. vi muitas empresas cobrando essa pesquisa e isso não é cobrado, galera. Então, tá o exemplo aqui do Adriano. Entra em contato com ele e fala com ele sobre a sua marca. Adriano, foi uma satisfação ter você por aqui, conversar um pouquinho. A gente sempre bate um papo aí pelo WhatsApp. Adriano sempre é nosso parceiro, também veio por uma grande indicação. Posso te fazer um pedido? Pode, 2. Você falou de uma indicação. Eu vou te indicar uma pessoa e eu vou chamar ela para esse podcast, porque foi a pessoa que me mentorou nas mudanças de relacionamento da Contiu, na criação da Contiu. Eu chamo ela até hoje de presida, minha presida, Karina Missel, da ConnectBee Porto Alegre. Para mim, a maior contadora do Rio Grande do Sul. É a mulher que mais consome tecnologia, a empresa que mais empreende em tecnologia contábil do Brasil, para mover a ConnectBee do Rio Grande do Sul, criada lá dentro do Centro de Tecnologia da PUC. E aí, Karina, se você puder chamar a Karina para bater esse papo e conversar um pouquinho sobre tecnologia, eu vou ser o primeiro aqui, ó. Vou ser o primeiro a estar na fila comendo pipoca e ouvindo vocês duas, porque ela é um posto. Karina Missel. Karina Missel está convidada a participar do podcast Atualiza para trazer informações contábeis para essa galera, tá? Tá convidadíssima. Olha, ao vivo, hein? Então... Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Vou estar aqui esperando por ela. E quero você junto aqui, hein? Participando. Valeu? Combinado. Muito obrigado, cara. Adriano, muito obrigado pela oportunidade. Imagina, viu? Não precisa agradecer nada, não. Foi um prazer enorme ter você aqui, né? Já somos parceiros de negócios, já somos amigos. E sempre que necessário e quiser participar também, o podcast Atualiza está à disposição. Combinado. Obrigado, Karina. Obrigado. Parabéns, boa sorte, sucesso para vocês. Contem com a gente. Muito obrigada. Pessoal, nós estivemos aqui agora nesse bate-papo legal com o Adriano, e o Adriano Santos falou sobre marcas e patentes. Ele tem mais do que uma empresa, ele até comentou aqui com a gente, ele tem a contabilidade, tem o BPO financeiro e também tem a empresa de registro de marcas e patentes. Então, se houver necessidade para a sua empresa e entender um pouquinho melhor dessa consultoria, na parte consultiva, para que você entenda um pouquinho melhor como funciona esse registro, recomendo que procure um profissional de qualidade e uma pessoa muito responsável para cuidar da sua marca e trazer essas informações para você. Informação é tudo e ela deve ser recomendada, ok? Então, para você que participou aqui com a gente, gostou dessa matéria, entra aqui, dá um ok nesse sininho, põe um joinha para a gente, se inscreve nesse canal para você poder comentar mais vezes. Nós temos mais pessoas para participar aqui, mais convidados da mesma qualidade do Adriano, que vai trazer mais informações para você como empreendedor. Não perca. Então, a F5 também conta com o seu site, que é o www.f5bpo.com.br, ou nas redes sociais, a F5 Assessoria _BPO. Você nos encontra no Facebook e no Instagram. Galera, se aconteceu algum problema e por algum motivo travar a sua operação, dá um F5 que atualiza, galera. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.